Hoje vamos ler o capítulo 21 de 2 Reis. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Jerusalém e sua mãe se chamava Ezibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que faziam as nações que o Senhor havia expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa para Aserá, assim como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante do deus Sol, da deusa Lua e dos deuses das estrelas e os serviu. Construiu altares no próprio templo do Senhor, do qual ele havia dito: escolhi Jerusalém para colocar o meu próprio nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para o exército dos céus. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício. Praticou a magia e fez uso da adivinhação. Frequentou os médiuns e os feiticeiros. Por isso, o Senhor ficou muito irado com ele, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés chegou ao ponto de colocar a imagem vergonhosa de Aserá dentro do templo, do qual o Senhor tinha falado a Davi e ao seu filho Salomão. Colocarei o meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as cidades das tribos de Israel. Não farei que os pés dos israelitas caminhem errantes novamente. Se o povo de Israel obedecer às instruções que eu lhes dei por intermédio de Moisés, nunca mais os expulsarei da terra dos seus pais. Porém, o povo não deu atenção à palavra do Senhor, e Manassés os levou a fazer coisas ainda piores do que as nações vizinhas haviam feito. Nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel quando entrou na terra. Então, o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos. Manassés, rei de Judá, fez essas coisas mais, agindo mais perversamente do que os amorreus que estiveram nesta terra antes dele, e levou o povo de Judá a praticar a adoração de imagens. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraças tão grandes sobre Jerusalém e Judá, que os ouvidos daqueles que ouvirem respeito dessas desgraças vão tinir de horror. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir usado contra Samaria e o prumo usado contra a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato e depois se vira de boca para baixo. E rejeitarei, mesmo naqueles poucos que restarem do meu povo, e os entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados pelos seus inimigos, pois eles fizeram perante mim o que era mal e provocaram a minha ira desde o dia em que tirei os seus antepassados do Egito. Além da adoração de imagens, que é uma prática que Deus não tolera e que Manassés levou o povo a cometer, Manassés assassinou um grande número de pessoas inocentes. E Jerusalém, de uma ponta até a outra, estava cheia de corpos das suas vítimas. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive seus atos pecaminosos, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ao morrer, ele foi sepultado no jardim do seu palácio em Uzá, e seu filho Amon se tornou o novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 2 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Arus, de Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Ele fez todas as coisas más que seu pai tinha feito. Adorou os mesmos ídolos que seu pai havia adorado. Inclinou-se diante deles. Ele virou as costas para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele não quis saber de andar nos caminhos do Senhor. Mas os oficiais de Amon tramaram contra a vida dele e o mataram no palácio. Então, o povo de Judá matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon.
e colocou no trono Josias, filho de Amon. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi enterrado numa sepultura no jardim de Uzá, e em seu lugar reinou seu filho Josias.